a masculinidade como algo ruim, intrinsecamente problemático, né? O próprio Top Gun foi acusado de ser... que os aviões eram fálicos. Meu Deus! Que os personagens eram muito masculinos e não sei o que e tal. Uma coisa que eu vivo defendendo no meu canal é o seguinte... Tem um vídeo seu que é bom, que é pra parar de se desculpar por ser homem, né? Isso. Então vamos lá. Completa com isso. A questão é o seguinte... Que é os queromachos, né, também. Eu gosto muito da masculinidade e da feminilidade sadia. De verdade. A masculinidade e a feminilidade possuem características específicas e virtudes e vícios respectivos dos seus próprios fenômenos. E a masculinidade, ela é um modo de agir, de se posicionar, tanto quanto a feminilidade, que pode estar sujeitos a determinados comportamentos que não são tão bons assim. Só que o movimento feminista começou a associar a masculinidade como algo essencialmente ruim. E se a masculinidade é essencialmente ruim, tu não vai conseguir exatamente evitar que os homens deixem de se sentirem masculinos. Eles vão continuar sendo masculinos. Só que daí, o que sobrou pra eles se identificarem? Com algo ruim. Porque tu tirou o aspecto, o ideal da masculinidade, e tu não deu um substituto. Tu tirou o ideal da masculinidade e tu não colocou algo no lugar. Não se tira um Deus sem colocar outro. As pessoas vão ficar perdidas e suscetíveis a qualquer tipo de sugestão. E aí tu vai ver um monte de homens misóginos e machistas achando que ser homem é isso. E na minha concepção, a masculinidade é provisão, é coragem, é independência, proteção. É autoconfiança e proteção, é sacrifício, é dever e comprometimento. E eu gosto muito desses aspectos da masculinidade porque eu mesma me identifico com muitas características masculinas. Desde criança eu sempre fui muito protetora, sempre. Sempre gostei de defender as pessoas e era um fogo que queimava e que eu tinha que segurar, em que eu me forçava a não defender as pessoas. Entendi. Sabe? Porque era algo muito mais forte do que eu. E como não defender um valor como esse? É belo, é bonito, tu tá ali pra servir as pessoas. Só que muita gente também entende que masculinidade é você só enfrentar e brigar com as pessoas. Não, significa também sacrifício e se arriscar e se sacrificar por elas, se colocar no lugar delas realmente. E aí eu vejo muitos homens masculinistas dizendo que eu não vou defender as mulheres porque a sociedade, ela é machista. Aliás, a sociedade hoje, ela é misândrica, ginocêntrica, feminista, etc. Eu não vou ganhar nada com isso. O erro começa aí. Tu achar que tu precisa fazer o bem porque tu vai ganhar alguma coisa com isso. Que não é o... Tu tem que fazer algo porque é bom, porque é certo, porque é virtuoso. E aí, olha só que engraçado. Recentemente, ontem, na verdade, eu recebi uma mensagem inbox falando assim: Selva, tu não pode defender a verdade e o bem-estar das pessoas. Tu precisa defender algo que vai te dar dinheiro. Juro pra você. Foi literalmente isso que eu li. A pessoa dizendo assim: tu precisa fazer aquilo que vai te prover e te beneficiar mais. Se eu recebesse uma quantidade muito grande de dinheiro pra defender algo que eu não acredito, eu faria isso. Eu fico... Meu Deus, o cara tá tentando comprar a minha alma já. Porra. Eu nem tô rica. Quem que é? O cara da Blaze? Mas sei lá quem me falou isso. Mas assim, gente, eu não vou vender minha alma pro diabo. Não esperou, não viu essa vindo, não, né? Essa foi boa, velho. Então, eu não tô pretendendo vender minha alma pro diabo e tal. E é por isso que nesse aspecto, muitas vezes, os meus grupos opositores, digamos assim, ou os meus divergentes, acham que eu tô passando pano pra masculinista e tal. Mas é que eu não tô fazendo isso pra ganhar aplauso. Eu tô fazendo isso porque eu realmente penso que é o correto. Então, sobre a masculinidade sem ser a tóxica. Ok. Os homens naturalmente fazem os trabalhos mais perigosos. Eles são mandados para guerras e tal, e tem esse lance do homem ser mais dispensável. Sim. Entendo. E a mulher é tratada como uma coisa mais sagrada e mais... Pô, ela gera vida. Então, numa guerra, quando um incêndio, qualquer coisa, mulheres e crianças, por quê? Porque elas geram vidas e são importantes, e o homem é, na teoria, mais dispensável. Tipo, isso a gente viu a história inteira. E também, atualmente, tem essa discussão também, né? Do qual é o papel do homem hoje em dia e por que ele deve parar de pedir desculpa por ser homem. Ok. Primeiro, em relação às mulheres serem privilegiadas, pelo menos em relação a determinados riscos, né? Em situações drásticas e dramáticas extremas. Primeiro que realmente tem esse aspecto relevante quanto a ser geradora de vida. Como né? espécie, né? Como Porém, eu penso que também tem um aspecto bem considerável, que é simplesmente enxergar que as mulheres, elas são de fato menos rápidas, menos fortes e menos resistentes. Então,
No meu caso, se eu estivesse percebendo que tem uma mulher ou um homem que claramente é mais frágil do que eu numa situação extrema, eu Você vou me vai ajudar, arriscar claro. por essa pessoa. Então, muitas vezes, eu tenho um posicionamento de que não é que necessariamente os homens eles têm uma responsabilidade direta com as mulheres, mas tanto homens quanto mulheres têm responsabilidade pelos mais fracos. Pronto. Entendi. Entendeu? Então, sendo criança, homem, Velhos. velho, mulher, não interessa. Se essa pessoa está precisando de ajuda, tu vai lá e ajuda essa pessoa por uma questão ética e moral, de que ela está precisando de você e é seu dever fazer alguma coisa por ela. Pra mim, isso é o relevante. Só que tem essa questão de que, geralmente, as mulheres que são mais frágeis fisicamente do que os homens. Evidentemente, os homens, em algum momento, vão se sentir responsáveis em ajudá-las e se arriscá-las por causa disso. Mas eu me arriscaria por homens e, enfim, pra Pelo mim, Paquito- tanto faz. Com Paquito- certeza. Sério, Paquito Eu se tenho afogando, certeza você que ele pularia pra salvar ele? Ele ia precisar da minha ajuda, com certeza. Eu falo, Paquito, eu vou chamar a Fabi aí, ela vai arranjar alguma coisa pra te salvar aí. Não, Fica com aí. certeza eu faria alguma coisa. Assim, o problema é que eu não sei nadar. Mas Sério? eu não ia te deixar sozinho, não. Aprende esse negócio aí. Sim. Um dia você vai precisar. Um dia eu vou precisar, realmente. Mas e o lance desses, o chamado esquerdomacho, né? Desculpa por ser homem, fica pedindo desculpa por tudo. Ah, eu não suporto Machismo isso. estrutural. Ó, então, isso aí tem um aspecto relevante que é de tribo também. Por incrível que pareça, tá conectado. Mas Por isso, quê? isso tem um aspecto muito relevante que o Paquito já falou sobre isso também alguma vez. No fundo, o cara quer comer a mulher e usa isso Ok. como um artifício para... Vem aqui em casa, Exato. vou tirar umas fotos. Vamos Porque falar. como que é? Como você fala? O Teu cara, ele corpo... fala assim, Corpos vem aqui, reais. vamos fazer um ensaio fotográfico pra eu capturar aí toda a sua A alma tua e sua essência feminina. E no final o cara só tá querendo comer a mulher. E usando esse discurso para tentar pegar. É o esquerdo macho, Exatamente. né? Pois bem, em relação a ficar pedindo desculpas por ser homem. Primeiro, eu não acredito em pecado ancestral. Começa aí, tá? Eu sou responsável por mim, pela minha história, por aquilo que eu fiz ou eu deixei de fazer. E eu percebo que essa é uma outra característica dos movimentos sociais progressistas de esquerda recentes. Eles começam a te atribuir inúmeras culpabilizações e taxações a partir do que outras pessoas fizeram. É. E esse é um comportamento típico tribal, tá? Por quê? Há muitos e muitos e muitos anos atrás, há milhares e milhares de anos, quando as sociedades elas eram muito mais simples, em que o nosso grupo era resumido em talvez no máximo 150 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, todas as nossas relações, elas eram dependentes da nossa reputação social. Ok? Então, isso significa que se tu tinha uma má reputação pessoal, a sua família também começaria a se sentir responsável e ser responsabilizada por aquilo que tu fez. Por exemplo, se tu tem uma filha em que ela é rebelde e não se submete à família, aos pais. Se ela se casa com um homem que os pais não queriam, não aprovavam, o que isso ia acontecer? Aquela família seria desmoralizada diante de toda a tribo e diante daquele bairro, daquela comunidade. Por quê? Eles possuem uma conexão de parentesco de reputação, em que tu não tá humilhando somente uma pessoa, em que ela não está sendo a única responsável. Ela está conectada com toda a sua geração anterior. Então, o que os pais dela fizeram era relevante antigamente. Do tipo, é filho de bandido, é filho disso, é filho daquilo. Aquelas famílias que se odeiam há gerações, entende? Então, existia essa conexão de responsabilização de origem, de parentesco tribal. Isso até se demonstrava pelos nomes, né? Era tal pessoa, filho de tal pessoa, né? Isso. Erickson, né? E- Filho do Eric, né? Tem um documentário muito bom que eu vivo falando dele, que, se não me engano, se chama A Menina do Rio. É a história de uma menina indiana que sofreu tentativa de homicídio do pai e do tio porque ela se casou com um homem da casta inferior dela. Putz. Isso é chamado de hipogamia, a propósito. Geralmente falam da hipergamia, mas isso se chama hipogamia. Que é? Que é se relacionar com uma pessoa de uma casta inferior, de uma classe social mais baixa do que você. E ela fez isso contra a vontade dos pais. Por causa disso, ela sofreu essa tentativa de homicídio. Ela estava na beira de um rio, eles foram lá, sequestraram, e o pai dela atirou na cara dela, pegou de raspão, ela caiu no rio, conseguiu sobreviver e buscou ajuda. Ela foi e fez uma denúncia contra o pai dela foi preso, só que daí ela sofreu todo tipo de pressão para perdoar o pai dela, por causa dos conselhos dos anciãos, porque se ela não fizesse isso, haveria uma animosidade, um conflito
considerável naquele bairro onde ela estava morando, ou seja, na própria tribo. Porque se o pai dela não tinha conseguido controlar a própria filha, eles seriam todos desmoralizados diante de toda aquela sociedade. Então, ela sofreu essa pressão, ela perdoou o pai dela, e houve uma entrevista do pai dela na cadeia, e ele dizendo, eu fiz o que é certo, eu não me arrependo do que eu fiz. Quando ele saiu, aliás, quando ele ainda estava na cadeia, e o repórter perguntou, mas o que a sua esposa acha disso? A minha esposa? Ela não tem que achar nada, ela é só minha esposa mesmo. Caramba. Isso é uma sociedade patriarcal. Não é uma família que possui um homem. É um homem que possui uma família, entendeu? Eles são um patrimônio dele. E aí, quando ele sai da cadeia, ele diz, eu sabia que eu tinha feito certo mesmo, porque graças a isso, a minha reputação na comunidade tá muito maior. Porque devido a essa situação em que eu me coloquei, hoje a minha filha mais nova recebeu inúmeros pedidos de casamento e de noivado. E aí, nesse aspecto, o que a gente analisa? Que existe um sistema de incentivos que motiva esse tipo de atitude. Porque embora nós possamos analisar e pensar que isso é irracional, que é tribal, que é ultrapassado e que faz parte de todo um sistema de valores patriarcal e machista, racionalmente faz sentido. Porque ele está literalmente sendo beneficiado pela própria atitude. Então, quando a gente quer mudar determinados comportamentos na sociedade, tu não pode só conseguir, tu não pode querer mexer só num aspecto. Tu precisa desestruturar aquela sociedade. Não exatamente tudo de uma vez só, mas progressivamente, estrategicamente, para que os sistemas de incentivo mudem antes, para que o comportamento das pessoas mude logo em seguida. Porque se elas são beneficiadas por isso, elas vão continuar fazendo. Entendeu? Então, eles têm essa lógica de honra patriarcal, de honra familiar, de parentesco mesmo, sabe? A minha linhagem de sangue é toda responsabilizada, não somente uma pessoa, todos os meus ancestrais. E é por isso que a gente vê, às vezes, filme antigo ou novela, tu tá envergonhando a família. É literalmente isso. É literalmente isso. Tu tava envergonhando toda a sua família. Todos perderiam a reputação social. E aí as pessoas não iriam querer fazer negócios contigo, não iriam querer se relacionar com você, não iriam querer casar os seus filhos com seus filhos também. Entende? E essa foi uma baita conquista do individualismo liberal, que rompeu com isso. Foi uma ruptura, em que agora eu sou só responsável por mim. E que a minha família fez determinada situação, determinada coisa, eu não tenho nada a ver com isso, e vice-versa. Entendi. Só que aí tem um outro aspecto do que tu falou sobre pedir desculpa por ser homem, que é, eu penso que apesar de você não estar diretamente associado com essas pessoas, em alguma medida você deve gratidão a todas aquelas pessoas que vieram antes de você e que se sacrificaram, inventaram, fizeram arte, conquistaram direitos trabalhistas e civis e que se sacrificaram por inúmeras pessoas no futuro que elas nunca iriam conhecer e sonhar que existiriam em algum momento. E nesse aspecto eu penso que elas precisam ser gratas por tudo aquilo que foi feito antes. Isso te dá sentido e comprometimento com aquelas que ainda não vieram. Total. E por que eu penso que os homens não precisam pedir desculpa por ser homens? Porque eles não são responsáveis por aquilo que fizeram antes deles e não tem absolutamente nenhuma vergonha, nenhuma razão pra se sentir envergonhado por aquilo que você é e que tu não escolheu pra ser. Tu precisa se envergonhar, literalmente, apenas pelas suas atitudes. Aquelas que tu teve ou aquelas que você não teve. Acabou. E isso me incomoda muito, assim. Tem uns ambientes politicamente ideológicos já que são tão contaminados, sabe? Que virou aquela masturbação mental tão sufocante em que essas piadinhas são constantes, sabe? E de depreciação de homens e héteros e brancos e não sei o quê. E tu fica... Cis e não sei o quê. Tá, cara, tudo bem, existiram inúmeras pessoas ruins, mas elas estão literalmente presentes em todos os grupos sociais. Todos. E essa é uma dinâmica, um viciozinho que a gente percebe, inclusive com pessoas que ainda estão adentrando o mundo das minorias, conhecendo um pouco mais sobre métodos de relacionamentos atípicos, por exemplo, seja lá o que for, filosofias de vanguarda, elas tendem a enxergar que as minorias são anjinhos. Que as minorias são perfeitinhas, pobrezinhas, são vítimas da sociedade, como se elas não estivessem sujeitas a todo tipo de vício, de comportamentos negativos e tóxicos, quanto qualquer outro grupo que esteja numa condição de vantagem socioeconômica ou histórica, etc. Estamos todos sujeitos aos mesmos vícios, independentemente de quem nós somos. A gente tem que admitir isso. E
eu penso que, em parte, isso também acaba gerando ingratidão, tanto das mulheres, quanto dos LGBTs, quanto dos negros, etc. Porque, como eu falei, veja que improvável, aparentemente, para muita gente. Pessoas que se organizaram, principalmente, pelas causas abolicionistas no passado, foram quem? Religiosos, cristãos, que realmente se organizavam em comitês, saíam espalhando panfletos nas ruas e nas casas pela causa abolicionista. E eram europeus, do século XVIII, século XVII, que não estavam reconhecer discutindo. isso também é até... Poxa, reconheça, isso realmente foi revolucionário, foi completamente destoante de toda a lógica que eles tinham naquela época. Realmente foi um posicionamento corajoso. Tem uma outra feminista, chamada Olympe de Gouges. Ela foi decapitada na Revolução Francesa por conta das publicações dela. E ela também era uma abolicionista ferrenha. Ela fez parte de comitês e organizações em defesa da causa dos negros nas colônias. Era uma mulher branca, era uma mulher estudada, era uma feminista. John Stuart Mill, Adam Smith e tantos outros teóricos, homens, brancos, cissexuais, europeus, lá no século XVII, no século XVIII. Por que não reconheceu o que essas pessoas fizeram? Porque não foi fácil, porque aí que entra aquela coisa que eu tava falando. Tu tem todo mundo prontinho pra você agora. Tu tem internet, tu tem comida, tu tem direitos trabalhistas, tu consegue discutir, divergir com as pessoas, tu tem essa liberdade de expressão toda, porque tu acha que tudo foi dado pra você assim. Tá tudo prontinho, bonitinho, perfumadinho, cheirosinho, organizado, as coisas estão da forma como deveriam estar. E o indivíduo acha que sempre foi assim. Sempre foi fácil. A quantidade de gente que morreu, que perdeu reputação, que foi torturada, que foi humilhada, perseguida, ostracizada, e que inclusive estavam em condições de privilégio e abriram mão disso porque acreditavam naquilo que é certo. Tu não vai reconhecer essas pessoas? Isso é uma visão mais conservadora do que progressista, sim, né? É você reconhecer as coisas boas e pensar nas mudanças em cima do que foi construído, e não destruir tudo e achar que tudo foi ruim.